Bom dia de noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula de estatística. Vamos hoje trabalhar a questão de exercícios que nós já fizemos até agora. Na verdade, hoje, quem vai trabalhar são vocês, né? Então, tem os apontamentos aí do lado de vocês, a calculadora para a gente melhorar a produtividade. Qualquer questão a gente pergunta no chat. Isso é um simulado para a nossa avaliação agora na sexta-feira. Eu vou disponibilizar na parte de exercícios um Google Forms, onde vocês vão ter lá questões semelhantes a essa que nós vamos treinar agora, para fazer uma prova intermediária, valendo de 0 a 10, e essa nota vai ser lançada também, se for uma das 4 melhores notas no sistema, e vocês têm de sexta até quarta-feira para lançar. Um recado da direção: a pesquisa, para quem não fez, por favor, façam. E, Luana, por favor, coloquem lá no grupo, lembrando quem não tenha feito a pesquisa. Na atividade da aula passada, tem 2 links lá. Uma pesquisa sobre a CPA, a nossa comissão própria de avaliação, que é uma exigência do MEC. Toda faculdade, toda instituição de ensino superior precisa ter uma comissão própria de avaliação, e a gente vai ouvindo todos os personagens da comunidade para estar avaliando o que pode ser melhorado. Não significa que a gente vai fazer tudo, mas a gente vai tentar fazer o melhor. Sempre existe algo que, de repente, vai gritar mais, e a direção ela vai tomar providências em relação a isso que se destaca mais. A faculdade inteira ela está preenchendo essa pesquisa CPA, e a outra é a atualização do perfil dos nossos clientes, né? O departamento de marketing está construindo esse perfil, e a gente já viu aqui que, em termos de estatística, isso é muito bom, e pode estar atendendo vocês melhores, e depois também melhorar a nossa captação, e a gente pode ter aí mais alunos trabalhando conosco. Essa é a ideia, uma questão de sobrevivência. Qualquer coisa que não tiver claro, perguntem, por favor. A questão do contrato continua a mesma, sempre ela vai estar lá, e eu sempre vou estar lembrando vocês. O procedimento também são sempre os mesmos. Para quem não estava em aulas anteriores, o correto da data de avaliação conclusiva é o dia 2. Então, a gente tem um simulado agora na sexta-feira, mais ou menos com a cara da prova. Mais ou menos de 1/3 a metade dessa avaliação de sexta-feira, eu pego exercícios semelhantes e incluo na avaliação conclusiva. E próximo também da avaliação conclusiva, lá para o final de novembro, a gente faz um outro simulado, e com as questões desse outro simulado, a gente completa a nossa avaliação conclusiva. Então, serve hoje esse trabalho para que vocês estudem. Não deixem de perguntar. Hoje pode perguntar. De sexta-feira a terça, vocês vão estar conversando entre vocês, mas naquela questão da ética lá, tentem fazer sozinhos, porque a autoavaliação é o fim, né? Vocês precisam saber se a competência de vocês para poder estar trabalhando a estatística, ela está a contento ou não, ou algo que precisa ser melhorado, precisa ser identificado. Vamos lá, exercitar. São exercícios de fixação e de esclarecimentos. Tá tendo um delay aqui. Eu estou no outro computador mudando a tela, aqui está mudando muito mais rápido, mas chega para vocês com um delay de tempo aí. Então, exercícios de fixação e esclarecimentos finais. Então, hoje é o dia que vocês têm aí para perguntar. Fiquem à vontade, sem problemas nenhum. E a gente vai fazendo juntos.
vocês vão se ajudando e eu, no que for necessário, também ajudo. E tem uma medida de dispersão nova, que é muito fácil. Ela é tão fácil que, olhando a lista de exercícios, eu percebi que eu estava esquecendo dessa medida. Mas, em tese, ela é intuitiva e acho que não vai dificultar a vida de vocês. É uma medida muito fácil de calcular. Uma nova medida de dispersão. Questão 1, para a gente começar a trabalhar. Bem simples. Os salários hora de 5 funcionários de uma companhia são 75, 90, 85, 142 e 88. Determine A média de salário hora e B, o salário hora mediano. Mãos à obra aí. Cronometrando. No máximo 6 minutos. Vamos ver se vocês fazem mais rápido. Na média, é 3 minutos por cada conta aí. Mãos à obra, por favor. Esses exercícios, eles estão lá no livro do Arnaud Crespo, que é a nossa referência aí para o nosso trabalho em estatística aqui com vocês. Bem fácil, né, gente? Média 88, 1 minuto para chegar à primeira resposta. Muito bem, Luana. Agora vamos verificar se ela está correta. Vamos ver as outras respostas. E pode fazer aí o salário mediano, por favor. A Adriana já colocou uma média, mediana, média 95,6. Tem várias pessoas colocando aí 95,6, a média, e a mediana 88. Então, eu consigo ver aqui, organizando mentalmente, que a resposta da mediana está correta. E pelo que vocês calcularam aqui, a resposta da média é 95,6. Que salário joia esse, hein? Então é isso, acho que todo mundo fez, né? A gente soma os valores, são 5 salários horas de 5 funcionários, a gente soma os 5 valores e divide por 5. Isso para saber a média. Aí deu lá os 95,6. Nesse caso aqui, de 5 valores, para o item B, a gente organiza eles em ordem crescente. O primeiro valor é o 75, o menor salário. Pode ser em ordem crescente ou decrescente, vai dar na mesma. Depois o 83, depois o 88. Se são 5, né, 2 à esquerda, 2 à direita, o terceiro elemento é o elemento mediano, ou a mediana dessa pesquisa de salário. Virando a página. Bem simples. Deu aí, no meu cronômetro, 2 minutos para que vocês fizessem esses 2 cálculos aí. Gente, no dia da avaliação, o maior problema mesmo é a ansiedade. Lembrem-se que vocês vão estar com vocês mesmos, né? E o fato de fazer e refazer
é muito simples, né? Não tentem fazer e já aceitar a primeira resposta, né? Façam com calma, né, e controlem a ansiedade de vocês. São 4 questões para hoje, né? É isso que a gente vai estar revendo. E nessas 4 questões, basicamente, a gente vai trabalhar todo o nosso conteúdo, inclusive essa medida nova. Questão 2. Agora, nós temos aí uma tabela de distribuição de frequência, e nessa tabela, a gente tem lá as notas de 2 a 10, né? Questão 2. Em uma classe com 50 alunos, as notas obtidas formaram a seguinte distribuição. Tem uma linha com as notas e uma linha com a quantidade de alunos. Ou, em outras palavras, a frequência de alunos. Então, calcule a média dessa pesquisa, que está sendo apresentada por essa TDF, por uma tabela, a nota mediana e a nota modal. Vamos lá, de novo, 3 minutos para cada questão. 19h16 aqui no meu relógio. Tentem fazer. Vocês viram essa TDF de pé, agora ela está deitada, mas não deixa de ser uma TDF, é uma outra apresentação. Eu terminei a somatória. Alguém já fez a somatória? Sabe quanto é que dá a soma de todas as notas? 54 é o quê? A média? Ou a somatória? A somatória da Luana bateu com a minha. A somatória é 296. A soma de todas as notas de 50 alunos dá 296. Pelo menos na minha conta. Da Luana também deu 296. Tem um 286 aqui aparecendo. A Luana já publicou a média. A Natália colocou 296 também. Então, acho que é 296. Legal. Então, só recapitulando, não é? Se eu tenho um aluno com nota 2, a gente soma 2. Se a gente tem 3 alunos com nota 3, 3 vezes 3, 9. 2 mais 9, a gente vai ter aí 11.
Depois, se a gente tem 6 alunos com nota 4, então a soma das notas 4 é 24. Então, 11 com 24 dá 35. E assim por diante. A gente vai acumulando essas notas. E o 296 a gente divide por 50, porque são 50 alunos. Então, o 5,92, acho. Então, agora eu estou em dúvida. Tem duas notas aqui publicadas, 5,83 e 5,92. 296, que é a somatória das notas, dividido por 50, dá 5,92. Então, a gente tem duas respostas 5,92. Essa é a média das notas dessa pesquisa. O item C é bem fácil, né? Olhando a tabela, todo mundo consegue ver aí qual é a nota modal. Vamos para o item C e depois a gente vai para a mediana. Nota modal, a Luana publicou uma. Está correto? Natália, Adriana, bateu. É isso aí. A gente tem a nota 6 com maior quantidade de alunos. Tem 13 alunos tirando nota 6. Então, é a nota que mais se repete. Se a nota se é a nota que mais se repete, é a nota da moda, ou a nota modal, como ele pede aí. Então, a nota modal é 6. Correto aí, gente. Agora, mediana, gente. De 50, qual que é a metade? Aí vocês vão localizar aí os dois centrais, somar e dividir por 2, para saber qual é a mediana dessa pesquisa. Luana Costa colocou uma resposta, 5,5. Vejam lá, se eu tenho 50 alunos, é 25 para um lado e 25 para o outro lado. Então, o meio do caminho é 25. Então, que notas que a gente precisa? Localizar a 25ª nota e a 26ª nota. A gente tem na linha de baixo a frequência dessas notas. Se a gente faz aí mentalmente a frequência acumulada, não é? Na nota 3, acumula 4 alunos. Na nota 4, 4 mais 6, acumula 10 alunos. Na nota 5, com mais 10, acumula 20. Aí na nota 6, a gente acumula o quê? Com 20 mais 13, dá 33. Então, o que que acontece? O 25º elemento da lista é que nota? O 26º elemento da lista é que nota? Então, a Adriana está colocando 6, a Natália está colocando 6, a Luana mudou a resposta, é 6. É isso, gente, está certo, correto. A mediana coincidiu com a moda. A moda tem nota 6, a mediana é 6, e a média foi aquele 5,92, se não me falha a memória. Então, é isso. Então, a gente já tem as 3 respostas, foram 8 minutos, e eu tinha calculado o quê? 9 minutos, vai para vocês fazerem essas 3 questões.
Isso é só uma ideia de tempo, não é? Então, no dia da prova, ninguém vai estar com o relógio do lado de vocês, cronometrando o tempo. Mas aqui é só para que vocês se orientem. Eu não quero aqui causar estresse para ninguém, mas amanhã ou depois vocês enfrentam um vestibular, enfrentam um concurso, e aí o relógio vai estar, entre aspas, contra vocês. E esse controle de tempo é importante que vocês façam. Então, essa é a base aí de medidas de posição. Média, moda, mediana. Na avaliação, eu vou estar cobrando isso de vocês. Agora, vou virar a página aqui, a novidade. O que é amplitude? A nova medida de dispersão, ela é chamada de amplitude. Sem que vocês saibam aí qual é a definição de amplitude, pensando na parte de conhecimentos gerais de vocês, essa palavra ela aparece muito, não é, nas questões de clima. Podemos nos referenciar sobre o que sai na mídia em informações de clima. Alguém arrisca uma resposta sobre o que é amplitude? Ou dar um exemplo? Mínima e máxima. A Adriana arriscou esses dois parâmetros aí. Mas o que é amplitude aí no caso, Adriana? A Adriana melhora a resposta ou alguém arrisca outra resposta? Ou alguém melhora a resposta da Adriana? O caminho é esse, Adriana. Você começou a intuir certo. A gente precisa dos valores mínimos e máximos. Mas usar como, para quê? Para o cálculo da amplitude. Alguém aqui acompanha o boletim meteorológico todos os dias para poder sair de casa, por exemplo? Caroline, a diferença entre o maior, né, para o menor, né? Ela colocou a palavra amplitude no meio, né? E é isso mesmo. É essa a diferença, Caroline. É essa a diferença entre o maior valor e o menor valor. No caso da temperatura, né, temperatura máxima e temperatura mínima. Mas na amostra de pesquisa, né, existe uma dispersão que pode ser maior ou menor, dependendo da quantidade de respostas. Uma classe que tem notas que vão de 1 a 10, então ela tem uma amplitude aí de 9. Agora, se essa classe ela tem muitas notas, a menor nota é 4, a maior nota é 8. Então, a gente tem uma amplitude que vai de 4 a 8, é uma amplitude menor. No primeiro exemplo, a menor nota é 1, a maior nota é 10. Então, a amplitude é 9. De 10 tira 1, 9. Nesse outro exemplo, a menor nota é 4, a maior nota é 8. Aí a gente tem uma amplitude de 4. Nesse caso aí, temos uma amostra melhor. Eu vou contextualizar ainda na questão de clima, eu queria ver se vocês conseguem responder que atitudes que vocês tomam com uma informação de clima como a que vai seguir aqui. Então, quando o boletim meteorológico informa pela manhã, no primeiro boletim, a seguinte frase: agora 24 graus. É um dia de máxima invertida e a amplitude térmica será de 10 graus.
que vocês precisam fazer? Que atitudes vocês precisam fazer ao sair de casa? Quem arrisca uma resposta? Adriana Aveiro. Levar uma blusa, levar um casaco. É isso mesmo, gente. Perfeito. Não é? Então, vocês estão ouvindo o boletim. Vamos supor que é às 6 horas da madrugada, 24 graus. E eles informam que é o dia de máxima invertida. Isso significa que a temperatura mais alta do dia é de manhã e a mais baixa é de tarde. Isso é um dia de máxima invertida. E se a amplitude é 10, então você sai de casa com 24 graus e a amplitude é 10, no meio da tarde, qual será a temperatura, mais ou menos? Usando essa informação de 10 graus. 14. É isso aí, Luana. É uma temperatura, dizem que depois, abaixo de 22, já começa a fazer frio, né? Geralmente quem fala isso é o baiano. Eu tive em Salvador uma vez, estava 22 graus, e o pessoal falou, vocês estão trazendo frio lá do sul, não é 22 graus, mas é uma temperatura agradável, mas lá para o baiano é frio. E o que acontece? 14 graus é muito frio, então a gente precisa se prevenir, né? O informe meteorológico, ele dá essa informação. A gente precisa fazer exatamente isso, ou leva uma blusa, ou leva um casaco, porque no retorno à casa a gente vai passar frio. E precisa tomar cuidado, viu, gente? Tem uma experiência aí de síndrome de Bell por essa situação. Saí de casa com um dia quente, quando eu voltei para casa às 11 horas da noite, a temperatura caiu demais e eu fiquei com a cara congelada. E o que aconteceu? Síndrome de Bell, paralisia facial. Então, tomem cuidado aí, por favor. Próximo exercício. Vai falar de amplitude. É bem simples e bem fácil. Mirando. Cadê o meu cursor? Ué, travou meu outro computador. Eu vou ter que derrubar outro computador, gente. Aguarda um instantinho aí. Tá travado. Ele caiu sozinho. Reiniciando. Tome um gole d'água. Deixa eu ver se eu posso tomar aqui. Tem um pouquinho aqui. Tudo pode acontecer.
Pedindo para restaurar. Quem não fez a pesquisa, aproveita esse tempinho aí para fazer. Eu estou chamando aqui o PowerPoint. Veio. Agora vamos entrar no Meet. O meu outro usuário. Compartilhando o PowerPoint. E avançando naquele ponto ali. Então, questão 3, que é de amplitude. Desculpem aí o gap aí de tempo, porque caiu a outra máquina. Mas são 4 itens, A, B, C e D. E é cálculo de amplitude, gente, muito facinho. Quanto é que dá essas amplitudes aí no item A, no item B, no item C e no item D? Vejam aí, por favor. Amplitudes. Item A. Dá para fazer cálculo mental. Todo mundo voltou? Uma primeira resposta. Alguém confirma o item A? Isso, legal. A gente já tem 3 respostas. Item A, feito. Item B de bola. Qual a amplitude? Deu 8. Qual que é o menor valor? E qual é o maior valor? Duas respostas diferentes, uma correção, duas respostas iguais. Menor valor é 14 no item B de bola. Não é? 3 respostas iguais. É isso aí, gente. Ó. Menor valor é 14, maior valor 22. Do maior tira o menor, 22 tira 14, dá uma amplitude de 8 também. No caso do item C, gente,
Vejam que aqui tem uma novidade na questão da apresentação, a gente tem uma lista de números e tem uma casa decimal. Então, para separar números com casas decimais, a gente utiliza aí o ponto e vírgula. Isso é uma novidade de apresentação. Temos uma resposta no item C já, 9.2. Alguém confirma? Duas respostas iguais. É isso aí. Essa daqui eu não calculei, mas temos 3 respostas iguais, 4 respostas iguais, então vou considerar correto. Item D, agora. Amplitude é 20, Adriana Veiro. Quem confirma? Qual a amplitude aqui? Então, menor menos 10, o maior 10, né? Do maior tira o menos 10, que é o menor. Então, 10 menos menos 10 dá uma amplitude de 20 ou menos 20? Isso. Legal. 3 respostas certas. Então, é isso aí. Então, ó, maior nota, maior valor, 10. Menor valor, menos 10. Do 10 tira menos 10, né? Vai dar 10 menos menos 10. O sinal do menos vira positivo. E então a gente soma 10 com 10. Só para contextualizar, uma situação de temperatura de novo, não é? Vocês poderiam estar passeando lá pelo Canadá e poderiam estar saindo de casa com menos de 10 e voltando para casa com 10 graus. É uma possibilidade. Amplitude de térmica de 20. Sem máxima invertida, sai de madrugada ou sai muito cedo de casa com 10 graus. Depois volta no meio da tarde com 10 graus positivo. Essa amplitude térmica ela foi de 20. Mas se vocês imaginarem aí o meio do caminho, não é, como zero, depois acima do zero tem 10 pontos e abaixo do zero tem 10 pontos, dá para enxergar aí que do valor mais alto até o valor mais baixo tem uma distância de 20. Essa amplitude é de 20. Então, questão 3. Eu vou virar a página e colocar aqui item A e item B. Começa com cálculo de amplitude, gente. Olhando a tabela agora, digam para mim qual é a amplitude. Essa anterior com 4 itens, de 38 a 43 minutos, deu 5 minutos para fazer 4 itens. Vamos lá. É isso aí, a Adriana, ela colocou a expressão numérica, né? 10 menos menos 10. Muito legal, Adriana, é isso aí mesmo. Está no chat aqui. Agora, olhando a TDF A e a TDF B. TDF A é TDF simples e a TDF B é uma TDF com dados agrupados. Mas o cálculo de amplitude é o mesmo, gente. Quanto que dá o item A?
Quem arrisca a resposta aí? Gente, na tabela A, x, y são as respostas. E na tabela A ainda, fi, é a frequência. E quantas vezes aquelas respostas aparecem. Então, a menor resposta é 2. E a maior resposta é 8. Então, qual que é a diferença dessas respostas aí? Qual é a amplitude nessa tabela? Duas respostas, 6, 6. Tem três respostas diferentes, 6, 12 e 14. E aí, qual a maior resposta é 8, menos a menor resposta que é 2, dá então? Isso, 6. Amplitude nessa TDF é 6. Na B de bola agora, gente. As classes ali é como se fossem as respostas. Eu tenho intervalo de classes ali que vai de 1.5 a 1.6, que tem uma frequência de 4. Um outro intervalo de classe que vai está agrupado, né, de 1.6 até 1.7, que dá 8. Depois de 1.7 até 1.8, qual a frequência? 12. Valores que vão de 1.7 até 1.8 são 12 respostas. Valores que vão de 1.8 até 1.9, 15. De 1.9 até 2.0, 12. De 2.0 até 2.1 tem 8 respostas. De 2.1 até 2.2 tem 4 respostas. Está agrupado aí na horizontal. Nas classes lá, e qual é o maior valor e qual é o menor valor. Uma primeira resposta da Adriana, 07. E aí? Confirmam? Tá certo? Não tá? Uma outra resposta, 3.7. Gente, esses valores que vão de 1.5 até 2.2 são todos positivos. Não é um valor negativo, não. São todos valores positivos. 1.5 positivo que vai até 2.2 positivo. É isso aí, 3 respostas 07. Essa é a resposta correta. A amplitude nessa tabela de dados agrupados aí é 0,7, ou 7 décimos, ok? Gente, ó, na representação correta, aquilo que é uma barra de pé com um sinal de menos do lado, na verdade deveria ser um T, né? Isso é um símbolo, é um T deitado, uma letra T deitada. Essa é a representação correta. Aquele sinal de menos deveria estar lá grudadinho naquele travessão de pé. E aí pareceria um T deitado. Isso significa um símbolo de intervalo, o intervalo que vai de 1.5 até 1.6, onde, se o T está deitado com a parte de cima dele, como está ali para esquerda, significa que o 1.5 pertence ao intervalo e o 1.6 não pertence ao intervalo. E depois, no segundo agrupamento, 1.6 até 1.7, 1.6 ele pertence ao segundo agrupamento. Então, é um símbolo de intervalo fechado do lado esquerdo e aberto do lado direito. Aí o 1.7 não pertence ao segundo intervalo. E assim por diante.
Foi o que eu consegui fazer aí. Se a gente conseguisse deitar esse T aí, Caroline, ficaria perfeito, tá? Para representar essa tabela. Esse T deitado, ou para a direita ou para a esquerda, ele é um símbolo de intervalo. E poderia ser a letra H. O intervalo está fechado dos dois lados. E esse H deitado, fechado dos dois lados, significam que naquele intervalo, o que está à direita pertence àquele intervalo, e o que está à esquerda também pertence a esse intervalo. Não é? Então, a gente fez o cálculo de amplitude. Agora, começa o maior trabalho de vocês. Não é? Calcule o desvio padrão e a moda da distribuição acima. Então, falando da moda, gente, qual que é a moda do item A, que é o mais fácil de ver? Moda, agora, moda. Cinco. Perfeito, Luana. Nós temos lá o índice de frequência, 8. O maior índice de frequência é o número 8. Do que? Do valor 5. Então, a moda é 5. E no caso dos dados agrupados, isso a gente não informou vocês. Mas vamos ver se vocês conseguem intuir qual que é a resposta. Se vocês olharem lá, qual é a maior frequência no item B, e depois ela aponta o intervalo de classe, qual estatisticamente deve ser a moda nessa tabela de distribuição de frequência com dados agrupados? Vou dar uma dica para vocês aí, ó. A maior frequência é 15. E agora, qual é a moda? Luana colocou 1,8. Alguém tem uma outra resposta? Nilson, 1,8. Adriana Vieira, 1,85. Gente, ó, vou colocar para vocês assim. Dentro do intervalo, que vai de 1,8 até 1,9, existem infinitas respostas. Infinitas respostas. Tem 1,81, 1,82, 1,83, né? E assim por diante, para falar da primeira casa decimal. Ok? Agora, na estatística, o que a gente faz? Se o intervalo onde tem 15 respostas frequentando, ele vai de 1,8 até 1,9, o que a estatística faz? Ela determina o ponto médio desse intervalo. Foi o que a Adriana fez ali. Então, a gente soma 1,8 com 1,9 e divide por 2, que é o ponto médio. Aí vai dar 1,85. Então, a moda na tabela B é 1,85. Se eu tenho dados agrupados, qual é a moda? É o ponto médio do intervalo. O ponto médio dos dados agrupados. Tá claro aí para vocês? Ok. Então, vamos lá. Para calcular o desvio padrão. Gente, ó, deu para perceber aí o trabalho? Eu só perguntei pelo desvio padrão, né? Vamos falar do item A. O que a gente precisa fazer para calcular o desvio padrão da tabela A? Tentem só mentalizar, sem fazer conta. Qual o primeiro passo que a gente deve fazer para chegar nesse desvio padrão do item A?
Todo o cálculo de desvio na medidas de dispersão, o que acontece? A gente tem 3 medidas básicas lá com vocês, e vocês conheceram hoje a amplitude, que é uma medida de dispersão. Então, para o desvio padrão, que foi a última medida que a gente aprendeu, a gente viu lá desvio médio, viu a variância, e depois o desvio padrão. E para o cálculo do desvio padrão, exatamente, Adriana, a gente precisa da média. Então, a gente calcula a média, e depois o que a gente faz com ela? A gente calcula os desvios. A partir da média, a gente vai calculando em módulo os desvios. Quanto que cada uma daqueles valores aí, ele se desvia da média. Não é necessário calcular o desvio médio, Adriana. A gente só calcula o desvio. Depois, a gente calcula a variância. E se a gente tem a variância, a gente extrai a raiz quadrada e calcula o desvio padrão. É essa sequência. Então, média, desvios, variância e padrão. Então, esse é o trabalho que a gente tem para responder qual é o desvio padrão daquela primeira tabela. Então, mãos à obra, a minha sugestão depende de cada um, né? Eu prefiro trabalhar essa tabela de pé, mas se vocês quiserem trabalhar na linha, vocês, na próxima linha, o que a gente vai calcular? Os desvios. Não, errado. Vai calcular XI vezes FI, né? Próxima linha, XI vezes FI. Então, 2 vezes 1, 3 vezes 3, 4 vezes 5, 5 vezes 8, 6 vezes 5, 7 vezes 4 e 8 vezes 2. Para somar todas as respostas e dividir pela quantidade delas. Qual que é a quantidade de 1 mais 3? 4, mais 5, 9, mais 8, 17, 17 mais 5, 22, mais 4, 26, mais 2, 28. Então, tem 28. 28 ou 27? 4, 9, 17, 22, 26, 28. Tem 28 respostas aí. Ou eu fiz duas vezes a conta errada? Então, copiou a tabela no caderno. Próxima linha, XI vezes FI. E começa a multiplicar. 2 vezes 1, 2. Na próxima coluna, 3 vezes 3, 9. Depois, 4 vezes 5, 20. Depois, 5 vezes 8, 40. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 4, 28. E 8 vezes 2, 16. Então, a terceira linha da nossa tabela, ela está construída. Agora é fazer a somatória dessa linha. Ah, 28 elementos. Ok. Então, a Luana fez a somatória da linha, 145. Bateu aí, gente? Ah, 145 por 28. Então, essa média aí é 5,17 a 5,18. Arredondando, pelo nosso critério aí dos 5 quartos, é 5,17 a 5,18. 5,15? Ah, 5,179 a 5,18. Perfeito. Bateu aí para vocês? Dá 5,179. E a gente combinou de publicar com 2 casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula, 5,179 vira 5,18.
Então, essa é a média. Então, na próxima linha, a gente já pode calcular a quarta linha da nossa tabela, desvios. Calculando os desvios. Se é 5,18 menos 2, 3,18 na primeira coluna. Depois, de 5,18 tira 3, vai dar 2,18 na segunda coluna. De 5,18 tira 4, vai dar 1,18 na terceira. De 5,18 tira 5, vai dar 0,18. Depois, de 5,18 tira 6, vai dar 0,82. Negativo? Não, porque essa conta do desvio, ela é em módulo. Depois vai dar 1,82, depois 2,82. Esses são os desvios. Todo mundo acompanhou? Está claro que foi feito? E agora, a gente precisa somar todos os desvios. Não, não precisa mais. O que a gente precisa? A gente precisa pensar na variância. A gente não vai calcular o desvio médio. Para a variância, a gente não precisa do desvio médio. A gente já tem os desvios. E desses desvios obtidos, o da primeira coluna, o próximo é o desvio... É o desvio ao quadrado. Desvio ao quadrado da variância, não é isso? Então, de 5,18 tiro 2, é 3,18. Esse 3,18 a gente eleva ao quadrado e coloca na próxima linha. Esse é o desvio ao quadrado. Depois, de 2,18 eleva ao quadrado, ele está na próxima linha. E 1,18 elevado ao quadrado, na próxima linha, próxima coluna. 0,18 elevado ao quadrado, a gente tem esse desvio ao quadrado. Então, a gente está construindo aí a quarta linha. Ok. Então, primeira linha são as respostas. Segunda linha são a frequência. Na terceira linha, a gente faz a multiplicação de xi vezes fi para calcular a média. E na quarta linha, agora, a gente calcula os desvios, que é aquela situação do valor da média menos o valor da resposta. Na quinta linha, esse desvio a gente eleva ao quadrado. O primeiro desvio deu 3,18. Então, é 3,18 vezes 3,18, e coloca nessa coluna. O próximo desvio, ele é 2,18. 2,18 vezes 2,18. Ele é o desvio ao quadrado. Depois, 1,18 ao quadrado, 0,18 ao quadrado, depois 0,82 ao quadrado, 1,82 ao quadrado e 2,82 ao quadrado. Esses valores agora, a gente soma todos eles. A sexta coluna é o valor desses desvios quadrados vezes a frequência. Esse desvio ao quadrado, ele aparece quantas vezes na primeira coluna? Uma vez. Então, ele repete. Na sexta linha, esse desvio ao quadrado, ele aparece quantas vezes? 3 vezes. Multiplico por 3. O outro desvio ao quadrado, ele vai aparecer quantas vezes? 5 vezes. Multiplica. E assim por diante. Cada desvio ao quadrado que foi obtido, ele é multiplicado pela frequência. E essa linha daqui, ela pode ser somada e dividida por 28, para a gente saber qual é a variância. A variância é a média do quadrado dos desvios. Então, a gente somou
todos os desvios ao quadrado e depois dividiu pela quantidade deles, que é 28. Então, quanto que dá essa variância, gente? Quanto que deu a somatória do quadrado dos desvios? A gente pegou todos os desvios quadrados, multiplicou pela frequência e somou tudo. Quanto que deu essa somatória, gente? Eu falei que o trabalho era de vocês hoje, hein? Vocês querem checar os desvios ou já vão me dar a resposta da variância? Melhor checar os desvios. Os desvios na primeira coluna é 5,18 menos 2 dá 3,18, não é isso? Depois, o outro desvio, a outra coluna, 5,18 menos 3 dá 2,18.
Depois, na terceira coluna, 1,18. Na quarta coluna, 0,18. Depois, 6, 7, 8. Do 6 vai dar 0,82. No 7 vai dar 1,82. E no 8 vai dar 2,82. Esses são os desvios. Aí, esses valores, na próxima linha, a gente coloca esses valores ao quadrado. Então, o primeiro desvio de 3,18 vezes 3,18, esse valor ao quadrado a gente coloca na próxima linha. Isso, todos os valores ao quadrado multiplicou pela frequência, tudo que estiver nessa linha, a gente soma e divide por 28. A Adriana chegou no 10,10. Será que eu tenho essa resposta? Acho que eu tenho essa resposta. Esse é o primeiro da variância. Deixa eu ver aqui se a minha lista de exercícios aqui. Preguiçoso, eu vou olhar a resposta no livro. Dois A, página 120. Ah, entendi. 10 e 10 é o quadrado. 3 e 18 vezes 3 e 18 dá 10 e 10. Depois, a resposta não está batendo. Então, 5 e 18. 5 menos 2 dá 3 e 18. 5,18 menos 2 dá 3 e 18. 3 e 18 vezes 3,18 vai dar o 10 e 11. De novo, 3,18 vezes 3,18, ele dá 10, 11. Isso. Com duas casas decimais, 10, 11, porque o terceiro número é 2. Pois o 2,18 vezes 2,18, ele dá 4,75. Fizeram aí? 2,18 vezes 2,18 dá 4,75. Isso. O 1,18 vezes 1,18 dá 1,39. O ponto 18 vezes ponto 18 vai dar 0,03. Perfeito.
Aí o próximo número é 0,82 vezes 0,82, dá 0,67. Opa, eu errei, porque é 5,18 menos 6, é o 0,82, positivo, né? Então, o 0,82 vezes 0,82, ele dá o 0,67, perfeito, é isso aí. Depois a gente tem 1,82 vezes 1,82, 3,31. E por último, quanto dá? 7,95? Dá 2,18 vezes 2,18. Opa! Não é 8 menos 5,18? 8 menos 5,18. Dá 2,82. 2,82 vezes 2,82. Ah, é isso aí mesmo. Bateu agora, 7,95. Agora, todos esses valores, o 10 e 10... Não, era 10 e 11, né? O 10 e 11, a gente multiplica por... A gente multiplica por 3. 1,39 a gente multiplica por 5. O 0,03 multiplica por 8. O 0,67 multiplica por 5. O 3,32 por 4. E o 7,95... 3,31, né? 3,31 multiplica por 4. E o 7,95 multiplica por 2. Esses valores a gente soma e divide por 28. Que vai dar quanto, gente? Dois e 29? 10,11 vezes 1 igual. Da Carolina deu 2,28 e a Adriana deu 2,29. Tem um desvio aí, gente. Mas vamos lá. 2,28 extrai a raiz quadrada, que é o que ele pede, que é a variância dessa... Não, o desvio padrão dessa pesquisa, dá 1,51. Se a gente pegar o 2,29 e extrair, vamos ver se a diferença vai ser muito... dá 1,51 também, que é a resposta, gente. 2,28 ou 2,29 é a variância. Então, também cuidado aí com o arredondamento, porque isso dá um desvio na resposta. Agora, como o exercício ele pede desvio padrão, então o que é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância. Se a gente extrai a raiz quadrada de 2,28 ou a raiz quadrada de 2,29, a gente vai chegar na resposta certa, que é 1,51. Então, o desvio padrão do item A dá 4, é 1,51. Então, quando a gente vai completando a tabela, Adriana, nesse caso, na ponta do lápis, a gente está copiando os valores e sempre copiando esses valores de forma arredondada. Se a gente estivesse fazendo na planilha, aí a planilha, ela, no display, ela mostra os valores arredondados, mas internamente ela trabalha com todas as casas. Então, aí a gente não manipula.
Então, todo mundo extraiu a raiz quadrada de 2,28 ou de 2,29. A variância é um desses valores. É isso aí, Karina, 1,51. Correto. Então, dá para fazer na planilha. Profissionalmente, vocês vão fazer na planilha, com certeza. Agora, a gente está fazendo na ponta do lápis e no caderno. Aí, o critério para fazer no caderno é esses arredondamentos. Na planilha, no display, vocês vão ver os arredondamentos de forma correta, né? Porque quando vocês formatarem lá para apresentar com 2 casas decimais, aí vocês vão ver os valores corretos. Mas sempre a planilha vai estar trabalhando com várias casas. Para quem sabe trabalhar com o Excel, fica mais fácil. Gente, ó, eu vou fazer só a diferença do item B, não é? No que a Adriana está fazendo no Excel, legal. É por isso que está dando esses desvios aí, mas esse desvio foi pequeno, de 0,1, né? E na resposta final, nas duas dá 1,51, sem problemas nenhum. Falando do item B, a única coisa que muda, tem uma linha a mais. A gente vai fazer, podemos fazer? Então, eu faço com vocês a primeira linha, que é a linha da diferença, assim, a diferença no modo de fazer com dados agrupados. E depois fica essa situação para vocês treinarem sozinhos, porque o restante é igual. Copiem a tabela. Primeira e segunda linha. E a gente vai fazer a linha 3, que é o que muda no procedimento para trabalharmos com dados agrupados. Então, na linha 3, a diferença é trabalhar com o ponto médio. Então, abaixo do 4, o ponto médio entre 1,5 e 1,6 é 1,55. Então, é esse valor que a gente vai utilizar para fazer os cálculos de média, porque não dá para trabalhar com intervalo. Então, a gente trabalha com o ponto médio do intervalo. E embaixo do 8, na próxima linha, a gente usa o ponto médio entre 1,6 e 1,7, que é 1,65. Depois, 1,75, 1,85, 1,95, 2,05 e 2,15. São esses valores que a gente trabalha. E o restante é tudo igual. O que nós fizemos no item A, depois que a gente calcula o ponto médio, a gente faz o procedimento exatamente igual. Então, eu posso ficar. Vocês, aqueles que tiverem compromisso, podem se retirar. Mas a gente pode terminar esse cálculo. Alguém fica, ou se de repente todo mundo quiser fazer sozinho em casa, né? A gente libera vocês. Agora, aqui a gente pode terminar. Então, falando do item B, Caroline. Então, na terceira linha, para que a gente possa fazer o cálculo do desvio padrão, a gente precisa, em relação ao item A, a gente coloca uma linha a mais. Qual que é a linha a mais que a gente vai fazer agora? Embaixo do 4, o ponto médio é entre 1,5 e 1,6. Então, vamos lá. Soma 1,5 com 1,6 e divide por 2. Quanto que dá embaixo do número 4? O intervalo, ele vai de 1,5 até 1,6. Qual o intervalo? Soma os dois valores e divide por 2. Então, vai dar embaixo do 4, 1,55. Nessa linha a mais que a gente vai construir. No
Embaixo do 8, a gente soma 1,6 e soma 1,7 e divide por 2. Vai dar 1,65, embaixo do 8. Embaixo do 12, a gente soma 1,7 com 1,8 e divide por 2. A gente acha o ponto médio. Então, vai dar 1,75. Embaixo do 15, soma 1,8 com 0,9, divide por 2, dá 1,85. Embaixo do 12, soma 1,9 com 2, soma, divide por 2, dá 1,95. Embaixo do 8, o próximo 8 aí, o penúltimo, soma 2,0 com 2,1, divide por 2, dá 2,05. E na última coluna, embaixo do 4, 2,1 mais 2,2, divide por 2, dá 2,15. Então, essa é a linha a mais. Isso passa a ser o nosso XI da tabela anterior. Aí o jeito de fazer, ele passa a ser exatamente igual. A gente calcula a média, depois calcula a variância e, por fim, o que o exercício pede. Qual é o desvio padrão? Todas as linhas que a gente construiu no item A, com esses novos valores que a gente acabou de calcular, que é o ponto médio das classes aí, a gente calcula média, variância e desvio padrão. E esse exercício, ele pede qual é o desvio padrão. Então, se não tiver claro, é só perguntar. Não se preocupem aí. Não se reservem de não perguntar. A Caroline já calculou a média? A média dessa pesquisa é 1,85. Então, todos esses pontos médios que a gente calculou, multiplica pela frequência. É 1,55 vezes 4. Depois, 1,65 vezes 8. Depois, 1,75 vezes 12. Depois, 1,85 vezes 15. 1,95 vezes 12. 2,05 vezes 8. 2,15 vezes 4. Soma todos esses valores e divide por 12, 24, 36, 46, 51, 59, 63. Soma tudo isso e divide por 63. Dá 1,85, Caroline? A média? Alguém confirma esse valor? Pergunta, Luana. Então, depois que a gente faz a multiplicação desses pontos médios, né, 1,55 vezes 4, 1,65 vezes 8, esses valores aí que a gente soma tudo e divide por 63. Aí você está confirmando que é 63? A Adriana já está no desvio. Ah, porque você está com a planilha, né? Ok, divide por 63. Então, soma todos esses valores da multiplicação para cálculo da média.
a Adriana, de forma muito rápida, porque ela está com a planilha, né? Com a planilha é bem mais fácil, sem problema nenhum. Quem confirma que é no 85? Fazendo sem a planilha. Luana deu em 90. Adriana coloca lá que dá 116,55 dividido por 63. Nilson deu em 85. Terceira resposta. Então, a gente tem 3 respostas em 85. Legal. Então, é isso mesmo. Então, de 1,85 tira 1,55, o primeiro desvio é 0,3. Quarta resposta em 85. Então, o primeiro desvio é 0,3. Depois de 1,85 tira 1,65, o desvio dá 0,2. Legal. Legal, Karina. Depois de 1,75 tira 1,85, o desvio é 0,05. Depois, outro desvio 0. De 1, o próximo desvio dá 0,05. Depois, 0,15, 0,25 e 0,35. Bateu aí? Deixa eu ver. Alguém já tinha colocado os desvios aqui. Foi a Adriana, né? 03, 02. Não é 01, né? É 005. Depois 005. Depois 015, 025 e 035. Verifica aí, Adriana, por favor. Abre o display das casas com 2 casas decimais. Formata com 2 casas decimais. Zero três, 02, 05, 005, 015, 0,25, 0. Então, esses são os pontos médios, legal. Desses pontos médios, você tira 1,85, não é isso? E esquece do sinal. De 1,55 tira 1,85, dá o 0,3. 1,65 tira 1,85, dá 0,2. 1,75 tira... 1,75 tira 1,85, dá 0,1. Perfeito. Eu errei aqui. Ok. Depois de 1,85 tira 1,85, 0. De 95 tira 1,85, dá 0,1. Perfeito. 2,05 tira 1,85, dá 0,2. Perfeito.
e depois de 1,85, agora eu estou visualizando melhor, dá o 0,3. 0,1, 0,1. Sim, Adriana, é isso mesmo. Os pontos médios são esses. E os desvios são aqueles que você calculou, tá certo? Zero três, 02, 01, 0, 01, 02 e 03. Perfeito. Aí, esses valores elevam ao quadrado. Então, 0,3 ao quadrado vai dar 0,09. Depois, o 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. 0 ao quadrado, 0,01. Ok. Perguntando sobre a variância, né? Então, primeiro, a gente precisa calcular os desvios, né, Caroline? Então, se a próxima coluna, depois que a gente calcula a média, a gente precisa calcular os desvios. Então, da média, que é 1,85, a gente retira o valor do ponto médio. Então, 1,85 na primeira coluna, tira 1,55, vai dar o 0,3. Depois, da próxima coluna, tira o ponto médio, 1,85, dá o 0,2. Estou respondendo para Caroline, que é a próxima linha. Então, é sempre a média que a gente encontrou, menos o ponto médio. Ok? Então, desses desvios que a gente encontra, na primeira coluna, encontrou o desvio, a gente precisa pegar esse desvio e elevar ao quadrado. O 0,3 vezes 0,3, está como aqui no chat o 0,09. Depois, o 0,2 vezes 0,2, ele vai dar o 0,04. A gente está encontrando o quadrado dos desvios. Na próxima linha é o quadrado dos desvios. 0,3 vezes 0,3, no exemplo que a Adriana colocou aqui, dá o 0,9. O 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04, como está lá em cima no chat. O 0,1 vezes 0,01 vai dar o 0,01. 0 vezes 0 dá 0. Ok. Aí, esses desvios aos quadrados, agora a gente multiplica pela frequência. O 0,09, que é da primeira coluna, a gente vai multiplicar por 4, que vai dar o 0,36. O 0,04 multiplicado por 8 vai dar 2,4, 0,24. Está dando para acompanhar o desvio ao quadrado vezes a frequência. O desvio ao quadrado vezes a frequência, todos esses valores, agora a gente soma. Somou, dividiu por 63, vai dar a variância. Então, variância vezes frequência, 0,36 na primeira coluna, 0,32, 0,12, 0, 0,12, 0,32 e 0,36. Esses valores agora a gente soma. 1,60. Divide por 63, vai dar
0,03. Esse 0,03, extrair a raiz quadrada dele dá quanto? É isso aí. Extraiu a raiz quadrada da variância, vocês têm aí o desvio padrão, 0,16. Deixei cair um papel. Pergunta, gente, o que não ficou claro? A gente retoma do ponto que for necessário. Na sexta-feira, vocês vão fazer tudo isso de forma mais tranquila. Eu espero. Isso, a variância deu 0,03. Aí, extrair a raiz quadrada disso, o 0,03 é a variância. Somou tudo, 1,6 dividiu por 63, dá o 0,3. E a raiz 0,3 é 0,17? Acho que dá 0,16. Ah, dá 0,17 na calculadora normal. Acho que eu vou aceitar as duas versões. Por causa do desvio. Quem usar a planilha vai dar 0,16. Quem usar a calculadora vai dar o 0,17. Correto, Karina. Acabei de conferir aqui, certinho. Então, a variância, né, usando a calculadora comum, deu 0,17. Usando a planilha lá, eletrônica Excel, por exemplo, dá o 0,16. Então, eu vou aceitar as duas respostas, por causa que eu não vou obrigar a todo mundo a usar calculadora ou todo mundo a utilizar planilha, sem problemas nenhum. Então, se vocês exercitarem, refazerem aí o desvio padrão do item A e o desvio padrão do item B, o que acontece? Vocês vão estar bem exercitados para fazer essa avaliação agora na sexta-feira. E, gente, ó, tem uma boa notícia que é uma avaliação que pode ter um pouco mais de exercícios, mas todos eles serão de múltipla escolha. Não, errado. 70% deles são de múltipla escolha e 30% eles são de perguntas abertas. Então, a planilha eletrônica, ela não faz arredondamento, ela trabalha com todas as casas. A Adriana está mostrando aí. Se a gente abre o display da planilha eletrônica, ele, em vez de trabalhar com 0,3, ele vai estar trabalhando com 0,0254. Né? Toda planilha eletrônica, se ela não for reconfigurada, ela sempre vai trabalhar com todas as casas decimais. E financeiramente, estatisticamente, é o correto. No display vai mostrar arredondado. Se a gente formata tudo, né, seleciona todas as células e formata para apresentar duas casas decimais, o 0,0254 vira o 0,3. Se a gente usa o 0,3 na calculadora, vai dar o 0,17, e se a gente usa esse 0,3 na planilha eletrônica, vai dar o 0,16. Então, aí, no dia, como sexta-feira é
é múltipla escolha, vocês podem colocar a resposta que é mais aproximada. E, por favor, tentem fazer sozinhos. Então é isso, gente. Posso encerrar?